Mais uma vez, boa noite. Foi chegando mais gente aí, só gente bonita, casa cheia. Que maravilha. Tudo bom, Jário? Vamos ver vocês. Vamos lá. A gente vai Hoje é aniversário do Jairo. 15 anos? Hoje é aniversário do Jairo. 16. 16. Parabéns, meu amigo. Parabéns, Jairo. 15 anos foi há 25 anos atrás. Tá certo. Tudo de bom para você. Boas energias. Boas vibrações. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo de hoje, com a leitura do Ideal Espírita, que vai ser feita pelo nosso amigo que gosta de conversar com o seu interior. Jair? Tudo bom, Jair? Tudo bem. Vou dividir a página aqui. Eu fiz esquecido. Aqui. E, em seguida, a Marília vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Ela vai ler o item 6, o segundo parágrafo. A Marília entendeu o primeiro, ela vai no segundo. Então, já vou passar a palavra para o nosso amigo Jair, para que ele possa fazer a leitura e os comentários. Seja bem-vindo, Jair. Boa noite, gente. Vamos lá. O fio esquecido. Espírito Valério. Fio esquecido, fio pobre. Encarcerado na parede. Aparentemente perdido na sombra. Injuriado, muitas vezes, por insetos itinerantes. Fio colado e que ninguém vê na estrutura da alvenaria. Se pudesse falar, talvez dissesse: nada valho, nada presto, nada sou. Entretanto, permanecendo no lugar que lhe é próprio, firme e disciplinado, é o condutor da força elétrica. Embora não saiba, é o mensageiro da energia que assegura o conforto e o portador da claridade que mantém o serviço. Ainda que você se reconheça humilde, criatura apagada ou aparentemente sem valor, lembre-se do fio pobre, encarcerado na parede. Permaneça em seu lugar, ajudando e servindo, de pensamento ligado constantemente à usina do eterno bem. E mesmo que você não veja, não ouça, não conheça e não sinta a alegria e a segurança que espalha, Deus sabe a importância da sua tarefa de amor e luz. Vou fazer os comentários aqui. Como eu tinha falado anteriormente, eu não sou um cara muito bom de interpretação, meu negócio é número, mas vamos lá. Bom, o Espírito Valério, eu realmente nunca li nada que eu lembre, assim, então não tenho muitas assim, diferenças. Mas eu entendi o seguinte, comparei a mensagem a um ancião, entendeu? Levando aí até para as aldeias indígenas, a um pajé, pessoas com muita idade, experiência e sabedoria. Na segunda parte, o terceiro parágrafo, me chamou a atenção as pessoas que se acham um imposto para os outros e não reconhecem seu valor pela grande experiência e sabedoria da vida, e tem muita luz para iluminar o caminho dos mais novos. Também entendi que, como falei, pessoas com muita idade, mas também com muita sabedoria, mesmo cansados fisicamente, têm muito para ensinar e pode dissipar com muita segurança, porque estão capacitadas, graduadas pela escola da vida. Então, elas acho que tem bastante coisa para dissipar, informar e ensinar. Certo? E a minha conclusão desse estudo aí, desse texto, é que todas as pessoas têm sempre algo para doar, entendeu? Independente de idade, de qualquer coisa, de cultura, ou seja o que for. Todos nós temos sempre algo para doar, para ensinar e para passar para os mais novos. Essa é minha conclusão aí, minha explicação do texto. Muito bom, meu amigo. Obrigada, Jair, pela tua leitura e pelo teu comentário. Eu já falei uma vez isso aqui
não me engano aqui, ó, no nosso estudo, né? Eu aprendi com os japoneses também, com um aluno japonês especificamente, e ele me disse assim, professora, quando morre um idoso no Japão, um ancião, nós pensamos, morreu uma biblioteca. Lindo, eu nunca esqueci dessa frase dele, porque é a valorização que se dá àqueles que têm tanta sabedoria, que são os idosos. E em tantos países como o nosso, por exemplo, né, são relegados a um asilo, a um terceiro plano que não faz parte mais da vida dos jovens. Muito bom, Jair. Evaldo? A Inês estava na minha frente. Olhei aqui em cima. Mas a Inês... Inês, pode falar? Eu ficava no carro, eu detesto fazer bolinha. Inês? Oi, Oi, pode falar, amiga. Oi. É que eu acho que uma coisa que esse confinamento e a pandemia mostrou para a gente é que todas as funções são importantes, todos nós precisamos um dos outros e não funcionamos se não for assim. O que seria, vamos dizer, dar o exemplo, já que você é professora, numa escola, se todos fossem professores, iriam ensinar para quem? Se todos fossem alunos, quem iria ensinar para eles? Se todos fossem diretores, iam dirigir quem? Então, todas as funções, um está ligado no outro e todos nós precisamos um dos outros. E tudo é importante. A gente, às vezes, passa por determinadas profissões sem dar importância para aquela pessoa que está ali trabalhando, não sei o quê. E a pessoa, às vezes, tem muito a oferecer dentro da própria profissão e dentro de conhecimento, de experiência, de tudo, né? Então, eu interpretei mais ou menos assim. Sempre, sempre. No Evangelho tem uma parte que Jesus falou, né, que o mestre, com relação aos alunos, ele vai ser sempre o mestre, o aluno vai ser sempre o aluno. Mas o aluno, ele está sendo preparado para ser o mestre. Então, um dia ele vai ter um mestre quanto você. Eu acho essa passagem muito bonita. Obrigada, Inês. Evaldo, então? Eu estava lembrando, o Jair estava falando em relação da importância da experiência, né? E realmente a gente tem hora que a gente perde por não ouvir os mais experientes. E por incrível que pareça, na nossa condição de espíritas, a gente sabe que a idade biológica nem sempre traduz experiência. Às vezes um jovem também tem muito para ensinar para a gente se soubermos ouvir. Mas aí eu estava falando, Jair, eu estava lembrando do Chico, sabe? Chico já tem uns 90 anos, bastante doente, bem fragilizado, e ele, na prece dele, ele falando, né, com o Emmanuel, que ele já estava numa situação de pouca valia. Já não ouvia direito, a voz estava muito fraca, a mão estava trêmula, não conseguia segurar um lápis. E ele disse, Chico, Emmanuel, eu não estou servindo para mais nada. Aí Emmanuel falou assim, não diga isso. Enquanto você puder fazer uma prece no silêncio do teu coração, você tem muita valia. Então, muitas das vezes, a gente vê a pessoa depauperada, doente, não estimula a utilidade daquela pessoa pela prece. Então, aí a pessoa fica mais ainda abatida, né? Então, vamos encontrar o de bom no outro, não aquilo que as dificuldades sejam aparentes. Perfeito. Às vezes o silêncio fala mais do que uma palavra, né? O silêncio tem significado, né? Com certeza. De muito. Mas alguém gostaria de falar? A gente tem mais um tempo. Aproveite. Vamos lá, Mário. Oi, Mário, microfone. Mário. O microfone. Está apagando. Agora. Agora abriu, né? Não, eu estava pensando o seguinte, né? Essa pandemia tá mostrando para a gente justamente a importância que todas as pessoas têm, né? Porque nós estamos dependendo muito mais, às vezes, do que as pessoas acham que é um serviço não tão meritório à vista dos homens, né? O rapaz da entrega, né? O rapaz da padaria, o agricultor, não é?
o rapaz que passa aqui para carregar o lixo, né? A pessoa que vem trazer um remédio em casa, e a gente acha que é uma profissão que não tem grandes valores. Mas você vê a importância que ela existe dentro do contexto social. Mesmo porque hoje eles estão lá e amanhã poderíamos ser nós. Não é? Nós somos colocados entre as provas da riqueza, da pobreza. Às vezes nós podemos encarnar num corpo que não nos dê tanta facilidade, tanto acesso às partes intelectivas do cérebro, e nós não possamos externar as nossas partes inteligentes. Então, nós também poderemos passar por isso para provas, logicamente, para vencer o nosso orgulho e verificar que todos nós temos importância. Todos nós somos importantes dentro desse contexto social. Senão, nós seríamos todos irmãos. Deus seria injusto com uns e justo com outros. Eu não sei se vocês viram, Mário, vocês e o Mário também, viram uma notícia que saiu de uns caras da NET, sei lá, que foram colocar a internet na casa de uma pessoa em São Paulo, e os dois rapazes, um deles olhou um piano, tinha um piano na casa, e ele perguntou para a moça, a senhora se importa? Eu posso tocar? Ela pode. E aí, esse vídeo é o depoimento dela, emocionado, mostrando ele tocando e o outro cantando, o companheiro dele. Ela falou que foi uma das situações mais emocionantes da vida dela. E era um rapaz que estavam lá, como você falou aí, né? Eu vou puxar a sardinha para minha mãe, que já é falecida. A minha mãe tocava acordeon e piano. Oh. E a minha mãe, ela se propôs a ensinar piano às crianças de uma comunidade aqui atrás na Boiúna, né? Que a gente morava na Boiúna, então as crianças vinham, entravam para aprender a tocar piano. Então, chegou uma certa época, o pessoal falou, né, começou a mexer com as crianças, não queriam que entrasse, etc. Tal. E o mais interessante não foi isso. O mais interessante é que quando os seguranças e o síndico veio falar, ele falou, a minha mãe perguntou, olha só, seus filhos tocam alguma coisa? Porque esses garotos da comunidade tocam. Vocês querem ouvir eles tocarem piano? Né? Então, você vê como é que são as coisas, né? Você às vezes, o cara da NET, posso tocar piano? E lá vai. Então, todos nós temos qualidades. É muito importante desenvolver. Todos nós temos inteligências, né? Certo. E a gente não é melhor do que ninguém, não tenho dúvida disso. Levando para o mundo animal, aí eu comparo muito a formiga, né? Eu entendo que seja talvez o menor animal visível assim, e o mais trabalhador é o mais forte, né? Quer dizer, trabalham em conjunto. É um animal... Hã? E trabalham em conjunto, né? Muitas vezes. Né? Entendeu? Aí, Jair, a gente estourou nosso tempinho aqui, amigo. Desculpa, você pode fazer então nossa prece inicial? Claro. Agradeço. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Jesus, a Virgem Maria, a esses espíritos de luz, esses espíritos de escola, essas falanges maravilhosas, doutor Bezerra de Menezes, irmão João, padroeiro da nossa casa. Enfim, Senhor, sobretudo, em nome de Deus, nosso mestre bondoso, de infinita bondade, queremos aqui, Senhor, nesse momento, agradecer essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, falando no seu nome, pedindo a Ti, mestre, que possa ajudar e proteger todos os necessitados nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, dentro dos seus merecimentos e suas necessidades. Pedimos a Ti, mestre amado, nesse momento da pandemia, a todos aqueles que estão passando por essa situação, seus entes queridos, amigos, parentes, também aqueles, Senhor, que estão desencarnando com o fato, mesmo sendo sabedores do que vieram aqui fazer, mas que possam ser amparados por essa espiritualidade e entender que é um momento de transição. E possam ser, assim, recebidos e entender que eles virão para um mundo melhor. Assim, mestre amado, pedimos a Ti permissão para iniciar nosso Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Jair. Passo, então, a palavra para Marlúcia, minha amiga. Oi, boa noite. Marlúcia, fechei teu microfone sem querer aqui, desculpa. Vou liberar. Tenta aí, estou tentando aqui. Foi. Tá. Hoje eu vou dar continuidade ao item 6, o estudo da Marília de ontem, tá?
Segundo parágrafo. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Então, ao estudarmos esse capítulo 12, durante todo o seu percurso, a proposta que nos foi feita é que amemos os nossos inimigos, né? Que perdoemos, que que possamos pagar o mal que eles nos fazem com o bem e por aí adiante. E assim, para muitos de nós, né, parece meio difícil amar o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Imagina ter que amar os inimigos desencarnados. E aí a gente se pergunta, como é isso? Como é que pode? Se entendermos que a lei do amor ela é universal e que o espírito ele é imortal, fica mais fácil a nossa compreensão. A grande questão é que o inimigo encarnado, eu consigo vê-lo e acompanhar as suas atitudes. E o inimigo desencarnado, eu não vejo os seus desejos de vingança. Pois a morte é apenas um livramento dessa presença física. Mas os ressentimentos e desejos de vingança, eles permanecem. Daí os processos obsessivos, como a Marília ontem colocou muito bem. O espírito, ele sendo imortal, a vida continua no outro plano. Aí vem a seguinte questão: por que vou amar um inimigo desencarnado? Né? Assim, é muito justamente, né, esse processo, ele se dá para que nós possamos acabar com o laço de ódio, de vingança. Eu preciso interromper esse vício, essa correspondência, evitando nutrir mágoas e os ressentimentos doentios. Pois, do contrário, estarei me aprisionando 2 vezes. A primeira, quando esse inimigo me faz o mal. E a segunda, né, quando eu mesmo, alimentando essa amargura, eu sofro mais uma vez. Então, essa atração por uma sintonia doentia, né, ela, na verdade, tem que ser interrompida para evitar esses processos obsessivos. Pois muitas vezes, para o meu opositor, né, eu tenho assim, mais entendimento, para ele possa ser que seja mais difícil, porque ele desconhece as leis divinas, né? E para nós, principalmente, né, estudantes, né, da doutrina, que já tivemos contato, que temos sempre esse contato com essas leis divinas, a nossa obrigação e o nosso compromisso, ele é bem maior, né? Então, que possamos não esperar que esse adversário, tá, desfaça esse laço de inimizade. Que esse processo possa partir de gente, que nós tenhamos essa iniciativa. Quando eu perdoo, eu não só liberto o outro, mas principalmente a mim, né? O que acaba com esse ciclo, né, das obsessões é o bem, é o trabalho no bem, é a prática da caridade, como foi citada lá no Evangelho, que além de impedir esse inimigo
desencarnado de fazer o mal, de continuar fazendo o mal, eu também conduzo ele pelo caminho do bem, contribuindo para a sua salvação. Então, o que resolve nessa situação é a reeducação do espírito, porque o espírito apenas perde esse corpo com a morte, mas ele continua obsediando. E muitas vezes, tá, ele não vai obsediar diretamente o seu opositor, o seu adversário. Muitas vezes ele vai obsediar um objeto de amor desse adversário, que pode ser um filho, pode ser um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai. Então, por isso que se faz necessário que nós estejamos sempre sob vigilância e oração. Então, que possamos buscar o trabalho no bem, para que o inimigo possa ir se doutrinando, à medida que ele for encontrando dificuldade na resistência fraternal. Aí a gente se pergunta, mas de que forma podemos ser caridosos com esses inimigos desencarnados? Orando, perdoando, fazendo culto no lar, participando das reuniões mediúnicas, indo às casas espíritas, participando de algum grupo de estudo, nos trabalhos assistenciais, fraternais. Dessa forma, trabalhando no bem, nós vamos estar não só ajudando esse adversário, como a nós mesmos. O ideal é que a gente consiga se reconciliar com o inimigo enquanto estivermos aqui a caminho com ele. Mas se isso não for possível, né, que amemos esse desafeto quando desencarnado, auxiliando a renunciar o ódio que o aprisiona, através da caridade, do perdão, impedindo de seguir no mal, contribuindo assim para a sua libertação, para a minha, para a nossa também. Mais importante do que amar esse inimigo desencarnado, que foi ontem muito bem sinalizado pelo nosso companheiro Roberto, eu acho que o Mário também, é vigiarmos as nossas atitudes, para evitarmos aumentar essa falange Lúcia, o som está falhando. Desliga a tua câmera. possível que nos... Pois muitos desses desafios... Oi, está me ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Tá. Se possível, então, vou repetir. Mais importante que amar os inimigos desencarnados é vigiarmos as nossas atitudes, para evitarmos de aumentar essa falange de adversários. Se possível, que nos conciliemos nessa existência, pois muitos desses que se encontram do outro lado foram produtos da nossa invigilância na vida corpórea. Muitas vezes nos preocupamos de resolver os processos obsessivos e descuidamos do aqui e agora. Aumentamos cada vez mais essa estatística de adversários, né? Então, que possamos lembrar sempre das palavras de Chico, quando ele disse: não podemos fazer um novo passado, mas podemos fazer um novo fim. Então, meus irmãos, que possamos sempre estar sob vigilância, estar sob oração, porque se agora, nessa vida presente, muitas vezes encontramos dificuldade de reconciliarmos, imagina quando esse adversário passar para a vida, para o outro plano. Mais complicado vai ficar. Então, que nos vigiemos sempre, que oremos sempre, que tentamos sempre trabalhar no caminho do bem, no caminho da luz, auxiliando sempre. Porque cada um de nós tem sempre um pouquinho que seja para dar e auxiliar o nosso próximo. Eu acho que é isso. Muito Vou obrigada. deixar aí para os meus companheiros complementarem. Ótima reflexão. Agradeço muito e passo, então, os colegas que colocaram as mãozinhas aqui para nos ajudar a cooperar nesse estudo. Fernando, meu amigo. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo em paz, né?
A Marluce colocou realmente coisas decisivas, né? Que é o processo de educação da gente, né? No fundo, a gente é obsidiado porque nós somos mal educados. Então, a gente está aqui num processo de educação, então vale a vigilância, vale tudo isso. Em nosso lar, por exemplo, a dona Laura ia reencarnar porque, né, o ex-marido, Laerte, tinha se envolvido com as amantes e ele estava sendo arrastado do umbral para as trevas. E ela iria receber essas amantes como filhas. Na condição de obsessores uns dos outros, com certeza seriam filhos bem problemáticos. No livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, uma pessoa, um filho adotivo de um fazendeiro, vai ali buscar cura num centro de Umbanda, e o doutor Bezerra tem que isolar a Pombagira e do Exu, que brigavam para ver quem é que ia maltratar aquele ex-fazendeiro. Então, como a Marluce falou, quando a gente pode evitar, tudo bem, mas às vezes não tem como evitar, né? Então, assim, se a gente sabe que no mundo hoje tem 100 milhões de abortos por ano, André Luiz também mostra no livro Ação e Reação, que às vezes o espírito abortado volta para matar a mãe de hemorragia. Então, esses ciclos obsessivos, por vezes, só terminam com corpos deformados, que sejam impedidos de uma ação tão livre. É lamentável, mas é a grande realidade ainda na Terra. Que nós possamos, como a Marluce falou tão bem, orar, vibrar, quando não estiver nos atingindo. E quando não estiver nos atingindo, também tem que orar. Orar sempre. Isso aí. Obrigada, meu querido. Estudar, né? E estudar para se conscientizar, né? Claro, saber por que a gente está sofrendo. Estudar para saber orar. Orar corretamente, né? Saber o que está pedindo. Não adianta tentar expulsar os obsessores que nem fazem nesses cultos de exorcismo, porque eles caem na gargalhada. Eles caem na gargalhada. Isso aí. Obrigada, Fernando. Roberto? Hoje tem fila, que beleza. Roberto? Alô, pessoal. Esse trechinho, né, ele aborda também o aspecto dos sacrifícios, né, que eram feitos para agradar as entidades espirituais. E é curioso que essa prática ela acontecia, né, entre inúmeras culturas, umas que nunca tiveram contato com as outras, né? Nós sabemos que até sacrifícios humanos, né, algumas culturas faziam. Por quê? Porque hoje nós sabemos pela literatura espírita, né, que o espírito materializado ele precisa, muitas vezes, ainda no estado de desequilíbrio dele, daquela energia animal. Então, aquelas oferendas sempre era uma forma de agradá-los, proporcionando a eles aquela energia primitiva, animal. E aqui ele nos alerta com relação a isso, que a única coisa que modifica isso, como foi colocado muito bem aí pela Marlúcia e também comentado aí pelo Fernando, é realmente uma mudança de sintonia ajudando essas criaturas. E a providência divina coloca no caminho daqueles que estão dispostos a se elevar, aqueles que estão dispostos a ajudar a fazer o bem com alegria, as oportunidades, como a gente comentou outro dia, coloca uma criatura que foi filho, uma criatura, e aquela criatura que ainda está naquele estado primitivo, eu não estou nem falando só aqueles que são perseguidores, não. Eles são tocados pelo carinho, pelo amor, por aquela atitude, né? Vamos dizer assim, amiga que o outro fez. Agora, então, a gente tem que estar atento às oportunidades de fazer o bem que não chegam fortuitamente. Elas são planejadas pelos nossos mentores espirituais. É isso. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pelo teu comentário. Mário? Rapidinho, só uma lembrança, né, que tem tudo a ver com o que a Marlúcia falou e o Fernando também falou, é que os espíritos dizem, no livro dos Espíritos, capítulo 23 da obsessão, eu obsidio esse rapaz porque ele não me opõe nenhuma virtude. Então, a superioridade moral
a nossa melhoria íntima, né, é que vai fazer com que nós tenhamos uma certa liberdade em relação às obsessões que possam ser direcionadas a nós. Quando os nossos familiares, quando nós somos atacados naqueles que nós amamos por obsessores, é porque aquele espírito ainda não opõe uma virtude a esse espírito e, infelizmente, tem algum defeito que deve ser trabalhado. Por isso ele sofre. Ele não sofre por nossa causa, porque ele não mereça. É porque não há na conta divina uma dívida. Sim. Perfeito. Carlos, meu amigo, rapidinho, que a gente já está estourando o tempo aqui. Libera teu microfone. Na questão do amor, perdoar, tá certo, foi perfeito. Não podemos esquecer só de uma coisa. Quando nós começamos a caminhar no bem, nós vamos ser obsediados porque não querem que nós mudemos. Aqueles antigos amigos que nós tínhamos, eles não aceitam a mudança gratuitamente, né? A evolução. Então, quando você começa a evoluir, a se melhorar, né? A praticar o bem, você vai ser obsediado para que retorne ao seu estado anterior. Então, tem que ter muita atenção, muita persistência, porque eu já vi casos da pessoa teria sido na vida anterior um dos templários e quando passou para o espiritismo queriam matá-lo porque não admitia dele passar para o espiritismo, já que ele era um templário na encarnação anterior. Sim. Né? Então tem que ter muita persistência, muitos atos bons, fazer a bondade, amar realmente, persistir, porque eles não aceitam facilmente essa nossa mudança. Perseverar. Aí, Carlos, muito obrigada. Muito obrigada, amigo. Aí, então, eu passo a palavra para você para fazer a nossa prece final, meu amigo. Ok. Retornando, fechando nossos olhos, levando nossos pensamentos a Jesus, a Virgem Maria, a Deus, nosso Pai misericordioso, de infinita bondade. Aproveitando, Senhor, o comentário da página, rogamos a Ti que possamos ser atendidos por esse Espírito de luz, a humanidade como um todo, esses espíritos obsessores, Senhor, que eles possam ver o lado bom da espiritualidade, estudarem, lerem, serem amparados pelos espíritos de escola, para que possamos ter um mundo melhor. Pedimos aqui, Senhor, mais uma vez, por todos os necessitados nos 2 planos da vida, agradecendo essa oportunidade de estar aqui falando em seu nome. E assim, Senhor, queremos encerrar o Evangelho, agradecendo a Ti mais uma vez por essa situação de estarmos bem, estarmos podendo nos comunicar e transmitir a força do pensamento para todos aqueles que estejam precisando de nossas ajudas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos que participaram e peço só um minutinho, porque a nossa amiga Jaqueline preparou uma coisa muito legal, me enviou ontem, que não deu tempo, né, para a gente passar ontem, mas ela me enviou e eu gostaria de mostrar para vocês uma homenagem que ela fez ao CEFAC, do aniversário do CEFAC. Rapidinho. Stop share. De novo aqui. Vamos lá. Não estou conseguindo.
Foi show, né? Muito obrigada, Jaqueline, por esse trabalho tão bonito Lindo, que você lindo, fez, em lindo, homenagem apaixonante. aos colegas, a todos nós. Muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. Até Foi eu de muito entrei, bom Luiz gosto. Fernando. Todo Até mundo. eu estava ali, rapaz. Olha Muito só que bonito. felicidade. Gente, só Já lembrando... está contratada, Eval. É, Não adianta. olha, só lembrando... O meu passe é baratinho. Lembrando Uma que segunda-feira... bela homenagem. Lembrando que segunda-feira a gente vai ler, vai trabalhar, fazer um trabalho de novo, assim, falando, repetindo, com essa 20 página exercícios. aqui do Ideal Espírita, tá bom? O item 85, quem puder ler com antecedência, para que a gente faça uma dinâmica nova, uma proposta na segunda-feira, entrando 15 para as 9, 8h45, tá bom? Segunda eu não venho, tá? Você falou, a pé. Tá? Não, mas quarta-feira a gente já volta. A gente tenta repetir. Se der certo, a gente vai fazer outras vezes. Ótimo, ótimo. Se der errado, a gente faz para o Luiz Fernando acertar a gente. Aqui, Valdo! Muito bom! Gente, muito obrigada. Eu não tenho esse know-how. Esse know-how. Bem, né? Tu vai levantar Parabéns, meu passado aí, cara? Obrigado, gente. Parabéns, muitos anos de vida aí. Parabéns, Jair. Tem que aguentar a gente aí. Quarentona, quarentena. Quarentona, quarentena, adorei. Quem fez essa montagem? Professor, me mostra aí. Mostra o bolo que você fez para... Cadê o bolo? Mostra o bolo. Mostrar o bolo. Deixa eu ver aqui. Mostrar o bolo é judiação com vocês, né? Olha Mostra aí pra gente ver. Fica quieto aí. Deixa quieto. Judiação. Ele fez uma live com a mostrar o família, salgadinho, o bolo, é judiação. Ai, parou. Gente, um beijo no Fez coração. live com a minha mãe. Mostra a festa completa. Ô, Jairo, não mostra não, que senão você vai ter dor de barriga, rapaz. Esse povo tá com... Eu não sei. Divide, é melhor, tá melhor. Aí. Pior que